digital. Oi, gente. Voltou às aulas, né, Rafa? Infelizmente. Ontem... Infelizmente voltou. Não, felizmente aí. Sempre aprender é bom, ainda Sempre mais você conhecimento, né, Denise? Cada vez mais conhecimento. Vou falar nisso, em termos de conhecimento, vou fechar aqui. Isso aqui a gente vai mostrar daqui um pouquinho. O que a gente estava conversando hoje lá na loja, o Windows trava demais, não trava não? Trava, dá os errinhos dele. Sabe o que a gente estava comentando hoje lá na loja? É que assim, é uma infinidade. Muita gente fala assim, por que o Mac não trava? Por que o Linux não trava? Tá. Mas a gente tem que partir de que o Windows, ele é um programa que ele roda em qualquer máquina. Ou seja, monta um PC. Qualquer desktop, placa. qualquer placa, qualquer HD. É diferente. Por exemplo, o Macintosh, ele é desenvolvido para rodar nos notebooks ou nos computadores, nos desktops da Apple. Então, todos os componentes Na são verdade, a compatíveis. biblioteca do sistema operacional é toda baseada no hardware que ele vai utilizar. Exatamente. Então, por isso que a margem de erros é bem menor, né, Denise? Então assim, aí muita gente fala assim, porque o Windows... Tá. Quando os computadores são de uma empresa, tem menos programas instalados. Então, tem só aqueles programas mesmos que vai ser utilizado. Isso. Então, quer dizer, normalmente aquele desenvolvedor daquele software determinado que vai usar naquela empresa, ele desenvolveu para aquela máquina, para aquela quantidade de memória, para aquela quantidade para aquele processador. Então, quer dizer, ele é totalmente compatível aquele programa. Mas no nosso caso, que tudo quanto é programa que a gente acha na internet, a gente quer baixar e instalar. Exato. Então, baixou, instalou e experimentou. E todos os programas modificam a biblioteca do Windows, né, Denise? Todos os programas modificam a biblioteca do Windows. Todos eles. Vão entupir a biblioteca de DLL. De repente você vai lá e desinstala o programa. Peraí. Agora você está falando, não podemos esquecer que a gente está falando para o usuário. DLL. Para o usuário, tá? Isso eu sempre gosto de colocar. Nosso programa, ele não é para técnicos, tá? Nosso programa também é um programa que a gente tenta desenvolver com uma linguagem extremamente simples que o Rafa acabou de quebrar o protocolo agora. Falando o que é DLL? Você pode falar, só que tem que explicar. O Windows, ele é feito em DLL, são códigos fontes. É a programação do Windows. Então chama-se DLL. Então quando a gente fala que está entupindo o Windows de DLL, porque cada programa tem uma biblioteca diferente. Mesmo que você desinstale, sempre sobra Mesmo alguma desinstalando, coisa. fica algum resíduo de biblioteca. Para que quando você reinstale aquele software, por exemplo, as suas preferências vai ser restaurada de acordo com a DLL antiga e assim vai indo. Então assim, a gente vai... Qualquer sitezinho de download, lá o Super Downloads, baixa aqui, vai lá e baixa um programa e instala. Para o Mac você consegue fazer isso? Não consegue. Inclusive tem menos programas, é mais restrito. Tá? Mesmo para aquele público-alvo que eles determinam aquela máquina. Isso. Então, é mais difícil você ter um software que trava, sendo que tudo foi programado para ele. Então, é diferente. O Windows, você pega... é diferente. O notebook, por exemplo, ele é um projeto. Então, todo o hardware do notebook já foi testado. E todo ele é compatível. Ou seja, a placa-mãe do notebook, tanto é que ela já tem todas as entradas certinhas, de um lado, de outro. Pode ver assim, que ela encaixa certinha dentro desse chassi. Ou seja, ela foi projetada para essa máquina, ou seja, a placa-mãe desse notebook, ela foi projetada para essa máquina. O HD, a marca do HD, a placa de vídeo, o processador, ou seja, tudo isso, antes de ser colocado no mercado, já foi testado. Não é a mesma coisa que acontece no desktop, que você compra aí um HD de um fabricante. Você compra uma memória de outro fabricante. Se bem assim, né? Olha, isso daí a gente sempre vai colocar. Os componentes, ou seja, a parte de hardware, tudo aquilo que a gente consegue tocar, são as peças, cada componente, o fabricante é diferente. Então, o fabricante desse notebook é HP,
mas na verdade ela é fabricante do projeto, ela é uma montadora. Quem fabrica, por exemplo, a gravadora de CD e de DVD é a Makita, que é a Panasonic. Pioneer. Tá? Então quer dizer, quem fabrica a gravadora desse notebook aqui é a Panasonic. Quem fabrica o HD é a Hitachi. Quem fabrica a placa de vídeo é a NVIDIA. É a NVIDIA. Então, assim por diante, cada componente que tem aqui dentro, quem fabrica é o fabricante daquele componente e não a HP. Só que isso daí é tudo testado pela HP. Todos esses componentes, a compatibilidade desses componentes... Antes deles colocarem no mercado, é tudo testado, né? Tudo testado. Então, a compatibilidade, ela é feita pela HP. Ou seja, a responsabilidade para que essa máquina funcione 100% é da HP. Tá, tudo bem. Aí onde é que entra o sistema operacional nisso? Porque até agora a gente estava falando das peças. Tá, então esse notebook aqui, a instalação dele é com o Windows Vista. Para o Windows Vista rodar, o que precisa? Disse que com 1 GB de RAM ele roda. Roda, só que não vai rodar faltando memória. O Windows Vista, ele precisa de muita memória. Não é que ele não vai faltar a memória, ele vai rodar com menor desempenho. Com menor desempenho. Por quê? Porque para ele mesmo, para o próprio sistema operacional, já precisa de uma quantidade muito grande de memória. Então, vai faltar memória para você, tá? Para você utilizar. Quando você for lá abrir o Word, quando você for lá abrir o Excel, ele vai demorar um certo tempo a mais, que se vocês abrissem uma máquina que tinha 2 GB de memória. O desempenho dele vai ser menor no final. O desempenho final é menor. Então, sugestão, quem trabalha com Windows Vista, use pelo menos 2 GB de RAM. As placas hoje, todas elas, sem exceção, estão preparadas para, no mínimo, tá, 2 GB de memória RAM. Tá? Então, você tem 2 GB de memória RAM, um HD, aí depende da sua necessidade, porque tem muita gente que um HD de 40 já está sobrando. Porque os arquivos que são utilizados arquivo do Word, do Excel, são arquivos pequenos, que não ocupam muito espaço. Tem pessoas que usam simplesmente só para o trabalho. Tá, e aí como escolher o processador? Também da mesma maneira. Escolher o processador de acordo com a função que você vai desempenhar no seu notebook. Então, o processador, ele pode ser desde um Celeron até um Turan X2, um Core 2 Duo, um Atom X2, são processadores de grande desempenho. Isso. As máquinas mudaram muito, né, Denise? De um ano para cá, questão de tamanho de HD, quantidade de memória. Hoje, até as mais básicas, elas não são tão básicas. Até as máquinas mais básicas hoje, ela tem um desempenho e ela tem funções que são compatíveis aí. Que há um ano atrás você... Assim, a tecnologia de um ano para cá, principalmente em tamanho de HD, você viu como aumentou os HDs de notebook? Mas é isso que eu acho que ainda existe uma crítica muito grande. Por quê? A gente depende muito de memória para trabalhar. E os processadores, eles desenvolveram muito mais rápido do que as memórias RAM. A memória RAM hoje, ela não conseguiu acompanhar a velocidade do processador. Então, o processador, ele é muito rápido, mas ele depende da informação que a memória RAM vai passar para ele. Então, é isso hoje que está sendo estudado para tentar ver se aumenta a frequência da memória, ou seja, a capacidade que ela tem de transferir a informação que está nela para o processador. Porque funciona assim, o processador ele dá um comando, então ele vai fazer vai desempenhar determinada tarefa, ele pede para a memória, que por sua vez vai